Por que tantos homens caem no discurso masculinista? Como eu posso dizer? É só olhar pra sua cara. Tipo, olha, vamos lá. Eu não sou da bolha Red Pill. Muito pelo contrário, eu adoro dar uma zoada nos Red Pill. Não odeio, mas gosto de dar uma zoada. São gradações aqui, tá ligado? Eu gosto de zoar os Red Pill, mas também não me importa o suficiente pra... Nossa, agora a cruzada que eu vou entrar é contra a bolha Red Pill e... não vou. Aí, o que acontece? De um lado, você tem o pessoal que odeia homem, mas principalmente homem branco, que no Brasil não é a maioria, é metade da população masculina do Brasil. Então, eles odeiam e querem que você se sinta mal, se sinta triste, se sinta atomizado, não busque nada. Ai, a mulher negra está falando, então calha a boca e aprenda, tipo. E do outro lado você tem, amigo, você pode ser homem. Tá de boa, cola com nós. É isso. Então é muito fácil o cara cair na bolha masculinista porque o outro lado é medíocre. O outro lado são Ian Neves. São feministas, tá ligado? É a escória. Aí, pô, não custa nada pedir, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, comenta, compartilha, dá uma olhada no clube de membros, beleza? É isso aí, continuando. É fácil o cara virar Red Pill. É muito fácil. O problema da Red Pill é que... Como eu posso dizer? Né? Bom, anyway, vamos ver o que ele vai falar aqui. Vamos conversar, chat? Agora vamos, é mais vamos, chat. uma parte da live que é mais uma trocação de ideia. Boa, vamos lá. Vamos trocar de ideias. Mas eu senti que não tava muito pronto ainda. E aí a Suede escreveu um roteiro muito legal, que eu acho que, inclusive, até merece um pouco de aprofundamento. A Red Pill é uma faca de dois legumes. Eu trato de Red Pill no vídeo da Geração Z. Não nos termos Red Pill, porque eu acho isso meio patético. Eu falei de bolha masculinista, machosfera. Eu acho que o Platinho que adaptou o termo gringo aqui pro Brasil, né? Manosphere. Ele traduziu, foi ele que adaptou a machosfera. Inclusive o Platinho não sei se ele se considerava. Ele fazia um conteúdo que flertava com a bolha Red Pill. Não porque ele queria flertar, mas ele trouxe muita coisa gringa e apresentou aqui. Como o Platinho é um visionário, ele sempre tá na vanguarda. Inclusive assistam os vídeos do Platinho, vejam o que ele tá falando. Cara, o Platinho, ele é foda. Dito isso, ele produziu muito conteúdo que essa bolha Red Pill consumia, a imagem dele foi ligada a esses merdas, e ele, até hoje, ele trabalha pra se descolar, porque é uma bolha meio patética. No fim do dia, a bolha Red Pill é ridícula. É uma bosta. Daria um baita vídeo ensaio, quando eu voltar com o canal de ensaios, talvez eu pense em expandir esse tema aqui, que é masculinismo na internet. Vai ser mais uma conversa aqui entre nós dois, eu e o... Inclusive, eu tenho um amigo... amigo não, eu tenho um conhecido que virou gay porque ele odeia mulher. O cara é esquisito. Então, o fim do Red Pill, quando o cara abraça todas essas teses idiotas... Não, tipo, tem as teses reais, leis feministas, e como o homem sofre em detrimento do resto da sociedade, blá, blá. Passou deste ponto, aí começa a esquizofrenia, daí tipo, não, odeio mulher, se afasta de mulher, não tem relacionamento, e sabe, homem, e no final, a evolução final do Red Pill é ser gay e trans. A gente viu isso agora no Twitter, inclusive um cara que era da bolha, não da bolha Red Pill, mas o cara era ultra homofóbico, ultra transfóbico, ele virou trans, no espaço de 2 anos. Numa janela de 2 anos, o cara saiu de ultra homofóbico, ultra transfóbico, que falava que todo trans e todo gay era e ele se tornou trans. Tipo... E o chat, né, essa entidade chamada chat, sobre esse fenômeno que todo mundo vê, mas nem todo mundo entende. Então, vamos lá, vamos começar de um ponto comum aqui. Machismo Primeiramente. E misoginia existem. Eu sei que eu tô começando novamente com a régua baixa, mas é bom a gente começar pelo básico, né? Machismo e misoginia. Concordo com a Neves. Existe machismo e existe misoginia. Existe. Misoginia existem, diferente do que a direita diz. E não só existem, são estruturais. São estruturas que... Aqui ele quer destruir a sociedade. Tipo, ele quer destruir o capital e quer destruir a sociedade. Tipo, as estruturas que ele fala que são machistas é tipo a nossa sociedade patriarcal. Tipo, em que o homem é o chefe da casa,
a mulher opera não como igualdade, mas como um complemento do homem, e isso ele quer destruir. É basicamente o modelo de família que a Igreja Católica defende. Que definem Isso ele quer destruir. como homem e mulher na sociedade devem agir, de uma maneira idealizada. Esses papéis são internalizados e a gente reproduz em vários lugares. A gente reproduz na nossa família, a gente reproduz na escola, a gente reproduz no trabalho, a gente reproduz no dia a dia. Uma das coisas que tá aparecendo agora no capitalismo tardio é um tipo de machismo identitário. É um machismo identitário. Que não é só machismo que existe, mas é um machismo que é feito por pessoas que têm orgulho de se autodeclarar machistas. Ou seja, pessoas que se identificam com esse masculinismo. Daí vem aquela nuance, né? O cara, ele realmente ele tem orgulho de ser machista ou ele só tá fazendo uma piada? A maior parte das pessoas tá só zoando. Mas... se identificam com misoginia, como parte da sua identidade. E não apenas que repercutem ela. Pessoas que reafirmam o seu papel de gênero idealizado de forma violenta. Ian Neves, o Ian Neves, ele nunca vai admitir, mas isso é um trabalho deles. É um trabalho da esquerda. É um trabalho muito bem feito da esquerda. Que ao longo de décadas conseguiu fragmentar a sociedade a tal ponto em que algo tão besta como o meu gênero se torna a minha identidade, algo que eu vou defender a todo custo. Parabéns. Ele não entendeu que isso daqui é uma vitória da raça maldita deles? Tipo, parabéns. Era isso que você queria. Você queria todas essas divisões, que toda a sociedade se dividisse, fragmentasse. Agora a sociedade está dividida entre homens e mulheres. Parabéns. Vocês venceram. Ora, ué. Luta de classes. Agora é luta de raças. Luta de gêneros. Parabéns. Vocês venceram. Agora tá tendo luta de gêneros. E aí? Seu... que falam de H0M3ND33QERD4. Lembro do Gaio Rato com aquele shortinho de put no debate de comunas versus capitalistas. O Gaio Fato tem o shape do Tutankhamon, sabe? O Gaio Fato tem o shape do Tutankhamon. Quem fez essa comparação foi o desgraçado do Brainlet BR. Cara, é um incelismo patético. Eu não tanco a Red Pill, mano. Porque, como eu posso dizer, eu sou muito beta. Eu gosto de mulher. Então, por eu ser um beta, gado, mangina, eu não consigo assimilar toda a teoria Red Pill. É difícil pra mim. Valeu! Tung Sahur tipo 10 reais. Pardo, sabe por que mulher feminista prefere dar para um homem machista do que um feminista como Ian? Por mais que ela é a opinião do machista deplorável, ele ao menos é homem de manter a palavra dele. É exatamente isso. É exatamente isso. Tipo, não é nem uma piada, não é nem uma forçação de barra. É exatamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Tipo, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. É exatamente isso. Sabe? Porque o homem feminista, ele tem medo de ofender, sabe? Mas o homem feminista, ele é tipo, como eu vou explicar? O homem feminino, o esquerdomacho, ele é, via de regra, um lobo em pele de cordeiro. Então ele veste a carapuça de ai, eu amo as mulheres, ai, eu defendo os direitos das mulheres, ai, eu sou um homem feminista. Cara, se ele tiver a oportunidade, ele vai espancar essa mina até ela, sabe? Tipo, ele vai trair ela, vai cagar na cabeça dela, tipo, vai tratar ela como um bosta. E é isso, ele é esse cara. Agora, o cara de direita, bom, ele é o que ele é. Ele tipo, via de regra, o cara não vai fingir porra nenhuma, ele só vai falar o que ele fala. Tipo, mano, tudo que eu falo aqui em live, eu falo coisa pior no off. Tipo, sabe? Até na minha época, eu era esquerdomacho, não é que eu defendia essas merdas de esquerdomacho, não, eu só tiro foto, gostava de música indie, tipo, era a civilidade de gosto, mas eu não misturava com esses caras. Então, não seja um bostinha, não acha que ai, nossa, ai, eu tenho medo, eu vou assustar a menina se eu falar que, sei lá, eu defendo o capitalismo. Não, fala que você defende o capitalismo, foda, tá ligado? Pelo amor de Deus, para de ser otário. Para de ser otário, pelo amor de Deus. Tá entendendo? Tipo, mano, não finge a porra nenhuma. Não finge a porra nenhuma. E isso tem crescido vertiginosamente na internet. A ideia de que o homem bom é o homem bruto, é o homem provedor, é o homem forte, etc, etc. É tudo isso. Tipo, eu não sou provedor. Eu não sou bruto. Eu sou uma bicha. E, tipo, tô cagando, velho. Só que as minhas posições eu assumo. Tipo, eu falo e não tô cagando. Qual que vai ser a resposta? E toco o barco. Mas isso daqui é o certo mesmo. Isso daqui é o certo. Tipo,
Acabou. É o homem que vai perguntar o seu exame de sangue pra ver quanto de testosterona você tem. Coisa que já, sem ironia nenhuma, já fizeram comigo, eu acho assim, doentio pra dizer o mínimo. E, Não preciso fazer exame pra saber qual que é o seu nível de testosterona, né, meu cara? como as coisas são dialéticas, né? Ao mesmo tempo que você reforça o papel do homem, você também faz a mesma coisa com o papel da mulher. Afinal de contas, a mulher, ela é entendida, segundo esse ponto de vista, como o oposto do homem. Mulher é tudo que o homem não é. Se ser homem é ser provedor e bruto, a mulher certa é a mulher que não é provedora e é delicada. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar. E não só delicada. Existem nuances. Mas a princípio é isso aí mesmo, sabe? Mas submissa. Eu falei sobre o catolicismo conservador e sobre padres... O catolicismo conservador! Nossa, a Igreja Católica! E aí começa uma reorganização de uma reação conservadora. O mais relevante foi o arcebispo francês Marcel Lefebvre, que organizou a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X é uma congregação de sacerdotes católicos. Maldito seja o catolicismo católico. Em 70. Seu objetivo essencial é a formação sacerdotal, utilizando os meios que a igreja sempre usou, o santo sacrifício da missa celebrado segundo o rito de sempre, o rito de sempre, a pregação da fé e da moral católicas, a dispensação da graça por meio dos sacramentos da igreja, a doutrina católica extraída das melhores fontes e a vida em comum baseada na caridade e na oração. Eles são contra tudo que o Concílio Vaticano II falou. Os teólogos mais progressistas chamam essa ala daqui de inimigos da igreja aberta. Nous adhérons de tout notre cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique. Nous refusons par contre de suivre la Rome de tendance néo-moderniste, néo-protestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II. Ma position est plus confortable que la leur. Eux se basent sur une église qui a débuté depuis le Concile Vatican II. Moi, j'ai 2000 ans d'église derrière moi. Sim, Ian Neves. Sim, a Igreja Católica deve ser católica. Só pra... né? Apesar de tudo, eu reconheço todas as contradições. Vou falar um bagulho desse. E eu não tô nem aí, foda-se. Vocês falando que tá na Bíblia que a mulher tem que se submeter e ponto final. Também tá na Bíblia que você tem que lavar sua cabeça com azeite, eu não vejo ninguém fazendo, mas enfim. Qual que é o problema, né? Muitos, né? Eu não sei por que eu sempre começo com qual que é o problema. Muitos problemas, mas tem um problema que talvez seja um pouco invisível aqui, que é, tem gente enchendo o toba de dinheiro por causa disso. Deixa eu mostrar uma notícia pra vocês. Eu não, infelizmente. Canais misóginos do YouTube transformam ódio em lucro com anúncios, doações e vendas online. Ódio em lucro! Influenciadores da machosfera movimentam milhares de reais na plataforma com conteúdo que promove ódio contra mulheres, segundo pesquisa realizada pela NetLab, que é um... Cara... Você, vagabundo, consumidor de conteúdo Red Pill, que fala no Twitter que é misógino, seja honesto. Existem canais grandes, eu tô falando canais relevantes, de 50 mil inscritos pra cima, que odeiam mulheres. Tipo, o Bruno lá do Social Arts, ele fala, eu odeio mulher. Não, eu quero que vocês sejam honestos. Eu nunca vi. Não existem. Redcast, ou Social Arts, são os que eu conheço. O Coruja, meu Coruja é meio mongolão, né, tadinho. Tá entendendo? É um monte de paralelo desses caras. Claro que tem um monte de filho da p que odeia mulher na internet. E é uma bosta. E esses caras têm que ser ostracizados mesmo. Não é nem um papo de, ai, nossa, o woke. Não, tem que ostracizar. Porque você definitivamente não quer ter a sua imagem atrelada a esse tipo de verme. Mesmo. Tipo, você não quer a sua imagem atrelada a esses bostas. Tipo, por quê? Por que você vai defender esse tipo de merda? É tipo... É o mesmo papo de... ele viu... tipo, sei lá... abrir concessão pra nazi pardo no Twitter. Por que você quer a sua imagem atrelada a esses merdas? Tem que ostracizar mesmo. Tem que tomar distância. Tipo, você não precisa ficar... nossa... Ai... Punch a nazi! Ou sei lá... Só que o machista. Não é isso que eu tô falando. Não interaja. Evite a fadiga. Tipo, mantenha esses caras longe. Tipo, você já tá fazendo pra caralho já. Sabe? Essa é a posição que você deve assumir. Finja que eles não existem. Mantenha a distância, são groipers. Esses bostas, tá entendendo? Uma organização que faz pesquisas de internet muito importantes, muito úteis e que a gente... Porque a minha posição é uma só. Eu não vou comprar uma briga que eu não tô afim de manter ela até o fim, sabe? Tipo, eu assumo uma briga e vou com ela até o fim. Pô, tem muita coisa pra fazer. Por que... não, agora, direita contra Red Pills. Tipo, não. Tipo, foda-se. Eu só finjo que eles não existem.
E tá tudo certo. Eles fingem que eu não existo, eu fingo que eles não existem. E olha, a comunidade coexiste. A minha imagem não tá atrelada a deles, a deles não tá atrelada a minha. É isso aí. Pronto, olha que legal. E cada um que se... A Soberana usa bastante pra analisar. Dito isso, no final, a cura pro incel é ter uma namorada. Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então fica a dica aí, se você estuda internet, o NetLab é uma boa referência. E outra, eles não existem na vida real, né? Abre aspas. Quando criou o blog Escreva Lola, Escreva em 2008, eu lembro dessa época. A professora da Universidade Federal do Ceará, UFC, e blogueira feminista não imaginava que dar visibilidade a casos de machismo e misoginia a colocaria no centro de uma campanha sistemática de ódio online. Muito menos que anos depois esse mesmo discurso violento tornaria altamente lucrativo. Abre aspas. Ou seja, segundo Ian Fezes, o Psy Toré chegou muito cedo, né? Aquele gordo nojento. Pra quem não sabe, essa Lola, Escreva Lola, essa gorda, ela foi perseguida por mais de uma década pelos Jorge do Douglas Chan. Aí, o cara que criou o Douglas Chan é esse daqui. Não lembro. Ele tá preso ou ele já foi solto já? Eu acho que ele foi solto já. Ele voltou a ser preso logo depois dessa entrevista, que isso daqui é lá por 2013, alguma coisa. Aí ele foi preso e já foi solto. O Eduardo alguma coisa, esqueci o nome dele, virou meme. Tipo, qualquer crime que você cometia na internet, alguém usava o nome dele. Esse cara tá na Espanha até hoje. Emerson Rodrigues, o Emerson Rodrigues. Emerson Rodrigues Cetim. Todo crime que acontecia na internet colocava na conta dele, porque era engraçado. Foram os dois fundadores do Douglas Chan. Desde a primeira semana do blog tinha comentários misóginos, mas não necessariamente ameaças, fecha aspas. Relata Lola, que criou seu blog para ter liberdade editorial para falar sobre feminismo, cinema, literatura, política, entre outros temas. O que eu quero trazer aqui desse caso da Lola, do Escreva Lola, Escreva? Como todo grupo que ascendeu hoje com a extrema-direita, o masculinismo já existia. Então o que a gente tá trazendo aqui não é uma invenção do capitalismo tardio, ideias masculinistas. A questão é que isso era relegado a um grupo de excêntricos no Orkut, que nem seguidor do Olavo de Carvalho. Excêntricos no Orkut? Cara, se eu não me engano, o livro qual que é? O Rolo alguma coisa. O cara que meio que ele condensou toda a teoria Red Pill. Esse cara tá desde os anos 2000 em atuação, irmão. Nossa senhora. Existia, mas era... Tipo, tudo pra eles... Como a análise desses coitados é o Rolo Tomasi. Tipo, os caras... Não, o negócio surgiu no Orkut. Tipo, não. É gringo. Sabe, o rolê é muito antigo. Era coisa de gente underground. Antivacina já existia, terraplanista já existia, essa galera já existia. Só que era um negócio lá que ficava dormente na internet com meia dúzia de maluco falando só entre si. Abre aspas. Com o avanço da internet, esses grupos Assim como todas as bolhas da internet, amigo. Era assim até ontem. masculinistas ampliaram e diversificaram o discurso de ódio contra mulheres e conquistaram legiões de seguidores. Hoje, conseguem monetizar vídeos e transformam a misoginia em um negócio rentável, conquistaram movimentando milhares de reais com conteúdos que pregam o controle sobre mulheres, deslegitimam o feminismo e reforçam o estereótipo de gênero. Atualmente, 137 canais de YouTube no Brasil publicam conteúdo explicitamente misógino, somando mais de 105 mil vídeos e cerca de 152 mil inscritos. Ainda é pouco. 152 mil inscritos é pouco. Só o meu canal aqui tá 450. Atualmente, 137 canais no YouTube publicam conteúdo explicitamente misógino. Cara, então esse cara tá falando da comunidade MGTOW, que a maior parte deles foi limado do YouTube brasileiro. Antes da pandemia, é bom, né, dividir entre pandemia e pós-pandemia. Antes da pandemia, você tinha dezenas desses canais. Dezenas desses canais. Eu fiz uma imersão uma vez, eu acho que era lá por 2019, eu fiz uma imersão em conteúdo MGTOW. Eu vi uma semana inteira assistindo o conteúdo desses caras. E até que você percebe que eles começam no o feminismo, leis feministas, quarta onda, blá. Eles terminam defendendo o comer boneca e ultra artificial. E o ponto é o seguinte, basicamente eles giram em torno do próprio rabo, eles ficam correndo atrás do próprio rabo. Tipo, os argumentos são circulares. Tá sempre falando a mesma coisa. Porque, tipo, depois que você ouve, a lei feminista é uma merda, feminismo é ruim, não tenha relacionamentos com mulheres, meio que só sobra, tipo, xingar a mulher. E é isso.
Tipo, no fim acaba, só sobra xingar a mulher. É uma comunidade de Ouroboros, sabe? É essa merda. Tipo, por isso que essa porra não cresce, sabe? Porque, tipo, ninguém, assim, no mundo real, quando você não é literalmente o Psytoré, tá ligado? Um gordinho com ginecomastia do TI, se você não é literalmente esse cara, você não vai virar miguitão. 50 mil, né? Isso aqui é 152 mil no total. Mas, gente, já é 152 mil a mais do que deveria. Deveria ser zero isso aqui. E não é assim, misoginia só nas entrelinhas. É explicitamente misógino. Ou seja, nesse nível já tem gente que consegue pagar as contas sendo misógino na internet. E isso aqui é bizarro. Isso é novo também. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nossa, imagina a qualidade. Ela foi divulgada em dezembro do ano passado. Em alguns casos, os influenciadores chegaram a Nilma se tornou supremacista branco? O se tornou me assustou. cobrar 1.000 por consultas individuais que abordam desde treinamento emocional até conteúdos que naturalizam violência psicológica e humilhação. No caso, Nossa senhora. O cara que paga uma p dessa, ele merece apanhar na rua, cara. Desculpa. Tipo, vai se foder. venda de e-books e anunciados, os preços variam de R$17,90 até R$397. Ou seja, esses grupos movimentam grana. E por que o YouTube não derruba? Porque dá lucro. Vocês entendem o alinhamento automático dessas redes? Ô, dó. O YouTube derruba. Ai, que peninha. O YouTube derruba, cara. Ele é idiota. Tipo, o YouTube derruba, porque é um conteúdo que viola os termos de uso da plataforma. O YouTube derruba depois de um tempo, sabe? Esses canais existem, eles acabam sendo monetizados, o YouTube vai lá e saca o canal, e derruba o canal, sabe? O conteúdo monetizado que ele tá falando não é um conteúdo monetizado pelo YouTube. Eles vendem produtos, cara, tá aqui no texto. Tipo, interprete, meu amiguinho, interprete o que você está lendo. Faça uma pequena correlação entre informações. São 130 canais que, no total, eles dão mais ou menos... Eles dão 150 mil inscritos. Vamos lá. 137, vamos lá. É um analfabeto funcional, cara. Vamos lá. Em média, esses canais têm 1.000 inscritos. Isso daqui não monetiza o vídeo. Isso daqui não é monetizável. Pela plataforma. A plataforma simplesmente não vai monetizar esses vídeos. Então são canais pequenos, de produtores que toda hora estão tendo que criar canais novos. É isso. Tipo, esses canais, ele cria o canal, publica, sei lá, 300 vídeos que ele já tem em estoque, né? Porque esses caras estão há muito tempo trabalhando com essa merda. Eles publicam esses vídeos. O canal ganha uma atração, ganha, sei lá, 1.000 inscritos, 5.000 inscritos. E o YouTube vai lá e derruba. Por quê? Porque tá violando os termos de uso da plataforma. Canal 2, 3, 4, 5, 10, 20, sabe? E como ele ganha dinheiro? Vendendo o curso, que tá na porra do seu texto que você está lendo, o seu shudra do caralho. Tipo, não é que o YouTube deixa, o YouTube não deixa. O YouTube não tem lucro com essa porra. Se pra mim, e pra vocês aí do chat, e pra todo mundo que vai assistir esse vídeo, é uma merda você ter qualquer tipo de conexão com essa escória, ele acha que o YouTube quer permitir que essas bostas tenham voz? Tá, velho, dá até pena, mano. E a Neves, ele, tipo, a empresa capitalista, ela lucra com a misoginia. Não, eles não lucram. Na verdade, eles perdem, beleza? Eles perdem, por isso que o YouTube derruba. Porque isso tira público. Hã? Caralho, é ruim, nem homem gosta de, tipo... Cara, chega pra um boomer e, sei lá, um boomer normal, sabe? Um cara normal, tiozão normal, que tem a sua esposa, seus filhos, a sua mãe, e frequenta puteiro, cara, um cara normal, o average boomer. Chega pra ele, pô, caralho, eu odeio mulher. Sabe qual é a resposta desse boomer pra esse cara, pra esse migtal falando que odeia mulher? E é assim pra 99% dos homens do Brasil. Tipo, o cara fala, pô, eu odeio mulher. Sério? Você odeia? Viado. É isso, essa é a resposta. Então, qual que é o público que essa comunidade atinge? O incelzinho, tristinho, tá ligado? Que não consegue ter contato humano. E não tô falando contato com mulher. Não é contato com mulher. É contato humano. O cara não tem uma vida social comum. Ele não tem, tipo, amigos, ele não sai de casa. Ele se muito trabalha, ou ele é um nitão. Sabe Nietzsche? Nietzsche é o cara que fica em casa parasitando os pais. É o Incelino da Silva Zeto. Então é um cara ultra retraído, que não tem contato humano. Sabe? Ele é um tadinho, é um Henrique Komori. Esse cara, ele tá suscetível a consumir esse tipo de conteúdo. Porque dá validade ao ódio dele. É isso. É só isso. Tipo, não é coisa de gente saudável. Não é coisa de gente saudável. Tipo... Sabe? Enquanto aqui nessa confraria de aristocratas, o que eu quero dos senhores é que vocês
fiquem ricos, prosperem, tenham amigos, tenham família, tenham uma vida social grande, sabe, ativa, e sejam muito fodas, esses caras aqui, eles lucram da miséria do seu público. Esse pessoal aqui é tipo a Virgínia de casta baixa. Tá ligado? Isso daqui é a Virgínia de casta baixa. A Virgínia lucra com a miséria do seu público, vendendo tigrinho. A bolha Red Pill, MGTOW, Red Pill não necessariamente, né? Mas essa bolha MGTOW aqui lucra com a miséria do seu público. Quanto mais eles odeiam essas mulheres, mais eles vão acabar consumindo, dando donate, apoia-se, Bitcoin pra esses caras seguirem produzindo vídeos. É assim que a banda toca, cara. Porque cai um canal, ele abre outro. Porque a comunidade, o core da comunidade dele que financia ele não está no YouTube. Ou seja, esses grupos movimentam. Eles lucram através de fracassados invejosos, sabe? Então, tá entendendo? É foda, bicho. É muito triste. É muito triste, tipo. É uma galera muito triste. E eu fico orgulhoso por uma coisa. Eu, um Betinha Mangina, eu orgulhosamente falo pra vocês, eu tirei uma galera dessa comunidade Red Pill. Porque é uma comunidade fracassada, sabe? Os caras vêm assistir meus vídeos, entendem que dá pra ser normal. E é isso, tipo, dá pra ser normal e dá pra fazer piada ao mesmo tempo, tá entendendo? Então, é isso. É tipo, vou fazer um outro paralelo aqui. A comunidade desse pessoal que odeia a mulher, eles são muito parecidos com a comunidade de Nazi Pardo. Que todos os problemas do mundo são culpa dos judeus. Para esses caras, todos os problemas do mundo é culpa das feministas e das mulheres. E alguns dos judeus também. Então, sabe? Tipo, cara, assuma seus BO, cara. Pô, se eu não tomar banho, se você não tem uma higiene adequada, a culpa não é dos judeus. A culpa é sua, filho da puta. Seu merda. Tá entendendo? Caralho. Porra. Tudo é mulher, tudo é feminismo. Ah, vai se f... Olha, torneiro, eu vou me abrir aqui. Eu consumi a Red Pill e meu casamento tava uma desgraceira. Quando eu mandei esse conteúdo pro caralho, eu e minha honrada ficamos melhores. E agora, após a bolha, a Garta está próxima. É isso aí, irmão. Olha aí, ó. O que o torneiro passou é o que acontece bastante. Se por um lado, mulheres que consomem TikTok ficam assistindo aquele monte de feminista vagabunda e acabam destruindo o próprio relacionamento, não só as feministas ideológicas, tô falando aquelas super vulgar, que ficam, nossa, como assim? Nossa, se o seu marido não te leva 3 vezes por semana pra comer no restaurante caro, ele te odeia. Isso destrói relacionamentos. O cara que consome conteúdo Red Pill, ele também vai destruir o relacionamento dele. Ele vai começar a desprezar a própria mulher, mano. Você tá entendendo? Então, cara, é foda. Sam Richard, tipo, R$10. Não. Já ouviu falar de Scott Cell, vulgo forista do GP Guia? É um caminho pior que a Red ou o incelismo? Cara, eu não sei o que você tá falando. O GP Guia é maravilhoso, é uma fonte incrível de risadas. Que pariu, inclusive eu li em milhares de anos atrás, eu ficava lendo posts do GP Guia aqui. Tá no Pardo Hub lá, se vocês querem ver. É engraçado pra caralho. Mas eu não conheci esse cara, não. Porque eu nunca participei do fórum. Eu lia ele porque era engraçado. Mas participar, eu não participei. Chumalu do Red Pill base de Monster branco, tipo R$10. Todo Red Pill que eu conheço eu encoso, se é que eu posso ser enquadrado como Red Pill. Odeia a imagem da mulher moderna, e não o conceito de mulher em si. A maioria quer a honradinha. Que copada. Melhore. Eu sei, eu odeio a mulher moderna, eu quero honradinho. Como eu posso dizer? A bolha MGTOW já resolveu a sua questão. Porque eles falam que vai acontecer a 5ª onda feminista, em que as mulheres vão perceber que o feminismo é uma merda e ser uma carreirista é muito ruim porque as mais velhas estão sendo isoladas, estão fracassando. E aí, o que elas vão fazer? Elas vão abraçar pautas tradicionais em que o homem é provedor e paga e protege, porém ela não quer abrir mão dos seus privilégios. É o inverno que está chegando. Tipo... Desculpa, se você chega na bolha Red Pill e fala, nossa, eu quero muito uma honradinha, eles vão mandar isso pra você. Tipo, olha só esse beta mangina conservador. Tem argumento pra tudo, irmão. Tá tudo no Twitter. Pô, para, velho. Larga essa Red Pill, cara. É só não ser otário. Ah, não. E eles não falam dessa 5ª onda feminista com orgulho, não. Eles falam como um aviso para os homens não caírem na lábia das femoides. Então, grana. E por que o YouTube não derruba? Porque dá lucro. Vocês entendem o O YouTube derruba. Bom. alinhamento automático dessas redes com a extrema-direita, gente? Se o YouTube banir isso... Ai, que dó. Ai, tadinho. Tadinho. E por que o YouTube não derruba? Porque dá lucro. Vocês entendem o alinhamento automático dessas redes com a extrema-direita, gente? Se o YouTube banir isso aqui, é 152 mil inscritos a menos que estão assistindo propaganda e dando dinheiro pro YouTube.
O YouTube tá cagando. Nossa, pelo amor de Deus, você é retardado, velho. Caralho, né? Você é muito burro, mano. Com a extrema-direita, gente. Se o YouTube banir isso aqui, é 152 mil inscritos a menos que estão assistindo propaganda e dando dinheiro pro YouTube. É por isso que as Big Techs aparentam se Não, o YouTube derruba. O YouTube derruba. Caralho. Porque esses canais sequer têm propaganda. alinhar sempre com a extrema-direita. Não é nem por ideologia, é porque dá grana, é porque é lucrativo. O ódio é lucrativo. Racismo é lucrativo pra essas pessoas. Misoginia é lucrativo. Revisionismo histórico Cara, em que mundo eles vivem? Eu gostaria de saber o mundo que eles vivem. é lucrativo. É só ver o Brasil Paralelo. Se banirem o Brasil Paralelo, é milhões e milhões e milhões a menos na conta do Google e da Meta. Então, Qual que é o crime da Brasil Paralelo, pô? Qual que é o crime que a Brasil Paralelo comete? Eles são cringe. Eu não vou defender a BP aqui. Eles são rasos como um pires. Mas qual que é o crime da BP? não vai acontecer, tá? Vamos... Você tá usando o boné do Godines, sabe? Se esforça mais. O que eu quero debater aqui com vocês, por isso que eu falei que era mais uma conversa. Por que isso aqui tá crescendo? Eu falei, de novo, isso já existia, era coisa de maluco do Orkut. Por que agora tem gente conseguindo pagar as contas odiando conversa? Por que isso aqui tá crescendo? Eu falei, de novo, isso já existia, era coisa de maluco do Orkut. Por que agora tem gente conseguindo pagar as contas odiando mulher em público, assim? No Parece que a gente rodou a roda da história pra trás. Eu quero trazer alguns pontos que podem ajudar a nossa reflexão a respeito disso aqui, tá? Primeiro, o capitalismo é feito de contradições. E essas contradições são mais explícitas e evidentes quando a gente tá em um momento de crise. Eu falei sobre isso na minha participação em Inteligência Limitada. Grande diferença do Lula 1 pro Lula 3 é que nós estávamos num capitalismo em expansão no 1 e agora estamos num capitalismo em recessão no 3. Vamos fazer um apanhado histórico. Depois da Revolução Industrial, as mulheres passaram a trabalhar nas fábricas. Gente, nunca existiu um movimento de massas exigindo que as mulheres tivessem o direito de trabalhar. Vou repetir. Nunca existiu um movimento de massas no qual as mulheres lutassem pelo direito de trabalhar. As mulheres sempre trabalhavam. Sempre. Elas sempre trabalhavam. Uma coisa daí é meio cringe, né? Vem de boomer. A ideia de que, nossa, minha mulher vai ficar na casa e ela vai fazer bolos e cuidar das crianças. Não, a mulher sempre trabalhou. A sua avó, vai lá. Quantos de vocês têm origem no interior do Brasil? Eu tenho certeza que muito mais da metade do chat aqui, a família morava na roça, pelo menos até 1950. Eu garanto pra vocês, a sua avó trabalhava na roça, além de ter as suas tarefas domésticas. As mulheres sempre trabalharam. Essa ilusão do American Way of Life, ali a mulher vai ficar na casa. Tipo, isso não existe, mano, no mundo inteiro. A mulher sempre trabalhou, cara. Sabe? É uma loucura o que esses caras falam. As crianças trabalhavam. Todo mundo trabalhava, cara. Mulheres sempre trabalharam. Mulher que não trabalhava era mulher da aristocracia. Sim, só. E da burguesia malemar, tá mais ou menos, depende. Mulher da classe trabalhadora sempre trabalhou, ou sendo remunerada ou não sendo remunerada. E desde o começo da Revolução Industrial, as mulheres sempre estiveram nas fábricas, tá? O Engels era casado com uma operária da fábrica do pai dele, pra vocês terem Nossa, imagina o quanto que a operária trabalhava. uma ideia. Que era uma irlandesa. Ao mesmo tempo que as mulheres continuavam sendo pressionadas a se submeter ao marido, elas estavam ganhando salário, mesmo que fosse menor que o dos homens, elas tiveram um lampejo de independência financeira. O que acontecia? O capitalismo tinha crises cíclicas. Em momento de crise, os capitalistas preferiam empregar mulheres e crianças, porque era mais barato. A mão de obra de mulher e de criança era mais barata. Tá entendendo? Então, o que a gente pode fazer? O que eu defendo hoje... Olha, eu acho que legislação é meio idiota. Talvez, se a gente entrar numa crise muito grande, questionar divórcio pode entrar em pauta. Pessoalmente, eu sou favorável à manutenção do divórcio. Divórcio civil, que não existe divórcio na igreja. Mas hoje o ideal seria uma mudança de perspectiva cultural, um cultural shift. De carreirismo, sabe? Em que o carreirismo não é mais valorizado e a família se torna ultra valorizada. Propaganda. Propaganda, sabe? Propaganda, mesmo. Aí você pegar todo o peso do Estado e impor às redes sociais que conteúdo carreirista seja subrepresentado e conteúdo pró-maternidade, pró-natalidade seja ultra propagado. E daí, sabe? Impor que as emissoras produzam conteúdo, mídia, sabe, produza conteúdo pró-natalidade, pró-maternidade, pró-família, sabe? É isso, imposição mesmo, sabe? Pra quê? Pra moldar as novas gerações a não mais olhar, tipo, carreira como o auge da sua vida e olhar a família como o auge da sua vida. E sabe, uma grande propaganda, tipo, não é só pra mulher, é pra homem também. Pro homem entender que, tipo, cara, família é foda. Eu quero ter família, sabe? Propaganda, reeducação e vambora. E isso eu acho mais legal. Então, é isso que eu faria. Por quê? Porque isso gera um impacto muito maior no longo prazo. Do que,
taxa de natalidade caindo, vou acabar com o divórcio. Não. Sabe? Tem que ser uma grande operação de propaganda pra moldar a cabeça da sociedade. Porque isso vai trazer benefícios muito maiores num futuro não tão distante, sabe? 20 anos de um trabalho nesse sentido, você consegue reverter completamente a tendência que a gente tá indo. É isso que eu vejo. Aí outra. Propaganda direcionada à classe média. Sempre. Uma propaganda bem feita gera um impacto muito maior que qualquer lei repressiva idiota, sabe? Detalhe, eu não quero reprimir a população de forma direta, eu quero reeducar a população. Repressão, peso do Estado, em outras pessoas, sabe? Mídia, Big Techs e o cara. Você tá entendendo? Então é isso. Mateuzinho Comepardo tipou R$10. Tem um amigo meu cheio de ideia de incel. Ele vive isolado, só sai de vez em quando, não trabalha, não estuda, e temos medo dele fazer algo contra a própria vida. Ele anda tendo muita ideia, incel. Ajuda o teu amigo. Seja um bom amigo, ajuda ele. Sabe? É o mínimo que você pode fazer. Sabe? Você não vai perder nada. Tira ele do buraco. Ajuda ele, tira ele do buraco. Faz ele... Bom, ele já não é tão incel assim porque ele tem um amigo, né? Ele seria ultra incel se ele não tivesse nenhum contato humano. Ajuda o teu brother, mano. Sabe? Tira ele do buraco. Manda meus vídeos pra ele. Não sei se vai ajudar, mas... Cecílio tipou R$10. Por favor, Mr. Pardo, não exija muito do mestre do ioiô, ele tem burnout. Amor é o... A gente não precisa de amor. Mais amor, por favor. Vamos combater com amor. Não, é ódio, tá? É ódio. É ódio, é raiva que força a gente a tomar uma medida. E a medida é a organização. Nossa classe só tem uma arma. A organização. Então transformem o ódio de vocês em ação. Mas uma ação organizada. Organizado. Uma ação organizada. Valeu, bailarina Caputina. A questão não é se elas trabalhavam, mas pra quem elas trabalhavam. Antes elas trabalhavam na roça com o marido na fazenda, oficina, ou na igreja ou no job. Hoje trabalham para uma Big Corp que caga pra elas. Exato. E foi necessária muita propaganda pra mulher desde cedo escolher o emprego corporativo do que, sei lá, ser mãe. E eu tô falando o seguinte, querer ser mãe. Porque muitas sequer querem, beleza? Se só proibir métodos contraceptivos, etc., o que vai acontecer é que vai nascer um monte de crianças em famílias desestruturadas que não serão produtivas, então é a mesma coisa que nada. Precisamente, então não sou contra. Hoje eu não sou mais favorável a você banir essas medidas ultra agressivas aí para você querer reverter nossa decadência nas taxas de natalidade. Tipo, vou proibir divórcio, vou proibir camisinha, métodos contraceptivos. Tipo, mano, a única coisa que vai acontecer é que vai ter um monte de cria de Bolsa Família se reproduzindo. Não serve pra nada, esse povo é inútil, é massa inútil, sabe? É uma massa supérflua. Isso é lixo. Importa venezuelano? Não vou importar. Se for venezuelano, inclusive os que estão aqui, tem que ser devolvidos. Devolve pra Maduro essa... Tá maluco, cara? Então, foi necessária muita propaganda pra mulher esquecer qualquer tipo de ideia de família e preferir uma carreira. É muita propaganda. Não que hoje ter uma família seja viável. Economicamente falando, é uma loucura. Ter filho, ter família... Esquece. Isso é uma esquizofrenia. Tipo, é muito caro, muito difícil. Por isso que as pessoas não estão tendo filhos. Estão preferindo ter porra de um gato, um cachorro, que é mais barato. Fazendo com que a taxa de desempregados de homens fosse maior. O que aconteceu? Muitos homens, revoltados com o seu próprio sofrimento, com o desemprego, não se revoltavam contra o capitalismo, mas sim contra o trabalho feminino. Eram homens advogando pra volta ao lar, porque lugar de mulher era em casa cuidando dos filhos, porque na verdade as mulheres estavam, na cabeça desses caras, tomando espaço no mercado de trabalho. E de uma certa forma, a oposição ao trabalho infantil veio por motivos errados. Não era porque criança não devia trabalhar, mas porque eles estavam roubando o trabalho, entende? Isso vem também... Deu certo. O ideal de homem burguês é o ideal do homem provedor. E em momentos de crises, muitos homens começavam a ser sustentados pela esposa, porque eles simplesmente não conseguiam trabalho. Então pensa, ao mesmo tempo que as mulheres eram relegadas ao lar, o capitalismo precisava empregar a mão de obra das mulheres, porque a produção da população masculina não era suficiente, simplesmente. Então o capitalismo sempre, desde o começo, super explorou as mulheres. Acabou a bateria da minha luz. Hiper explorou as mulheres. Elas eram o elo mais explorado no começo. Na casa, exercendo trabalho reprodutivo, não remunerado, e no mercado de trabalho, recebendo abaixo do valor dos homens. Essa contradição, em momentos, digamos assim, de não crise, ela é latente. Só que ele vai falar. Ela fica explícita. Os papéis tradicionais ficam de cabeça pra baixo.
Quando a gente tem um momento de crise, essa idealização de Nossa, que tatuagem cringe. mulher em casa, Nossa, o cara fez praticamente um blackout no cuidando braço. do filho, o homem do trabalho, Patético. criando a família ideal, ela não existe no momento de crise. A lógica fica toda invertida. O homem fica desempregado, a mulher tem que sair todos os dias pra trabalhar ganhando uma merreca, às vezes os filhos têm que também. Aham. E quando ela volta em casa, quem faz todo o trabalho doméstico é ela, porque isso é coisa de mulher. Você entende como esse papel fica todo invertido? Fica todo de cabeça pra baixo? E isso entrou muito no seio da luta trabalhadora. Os sindicatos no começo resistiam a aceitar a mulher. Muito por entender que o problema era o trabalho feminino. Da mesma maneira que eles entendiam no começo que o problema era É parte do problema, sim. É parte. Mas é parte do problema, mas hoje não é tanto assim. Porque... como eu posso dizer? Se você reduz a oferta de trabalhadores, você força com que a indústria busque alternativas e, bom, essa alternativa pode ser pagar maiores salários. Então, se você remove o doping, no caso europeu, né, e americano, se você remove o doping econômico imigrante, chuta eles e faz com que seus nativos sejam contratados, as coisas dão uma reequilibrada. Porém, entretanto, isso daqui é um wishful thinking que eu tô tendo. O que vai acontecer mesmo será uma automatização das indústrias e as pessoas vão continuar desempregadas. Então, a gente tá caminhando para um lugar bem bizarro. Essa é a realidade, sabe? Cara, não existe solução fácil mais. A gente já passou da fase em que temos soluções fáceis. Tá entendendo? A gente já tá passando, já saímos da fase das soluções fáceis. A gente tá entrando num mundo completamente esquizofrênico. era máquina. E que se não tivesse máquina, o trabalho ia voltar a ser como era antes. É sentir a dor real e não entender de onde ela tá vindo. E o Marx e o Engels, em muitos textos, Não existe solução, que dirá fácil. defendem o direito das mulheres trabalhadoras e de igualdade salarial. Mas em muitos textos. O mais explícito é a origem da família, da propriedade privada do Estado. No qual Engels diz que a primeira relação de classe foi a submissão da mulher ao homem. Pra vocês verem como os caras estavam em outro patamar de pensamento. Isso, inclusive, ao mesmo tempo que ainda existia muita misoginia Por isso que eles são favoráveis à destruição da família. nos movimentos sindicais e nos partidos. Enfim, eu usei esse exemplo histórico para falar de uma coisa que continua acontecendo. O capitalismo se apropria do machismo de forma contraditória. Se vocês acham que isso aqui que eu tô falando é uma coisa que ficou no passado, que é uma coisa que os defensores do capitalismo, né, os liberais costumam dizer muito. O começo da Revolução Industrial de fato era muito brutal, mas agora isso melhorou. Então vamos lá, vamos ver se melhorou. Melhorou. Nós temos temos acesso barato a bens e serviços. Beleza. Verdade seja dita, sabe? Você tem uma vida hoje objetivamente melhor do que a dos seus ancestrais 100 anos atrás. 150 anos atrás. Tipo, sabe? Vai, força a barra, fala que não, antes era melhor. Mesmo. A crise tem rosto de mulher, elas são as mais afetadas pela precarização no país. Em meio ao retrocesso socioeconômico e político que assola o Brasil, as mulheres são as mais atingidas. Abre aspas. Thaís Lapa, docente da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisadora na área de gênero e trabalho, explica que existe uma desigualdade estrutural das condições de trabalho e nas formas de contratação devido à segregação de gênero que leva as mulheres a estarem mais presentes em trabalhos precários e insalubres. Para ela, a situação está ainda pior após a aprovação da reforma trabalhista e da terceirização restrita. Qual que é o trabalho precário insalubre? Tipo, tá bem aberto. Quais trabalhos? Sei lá. Não, eu garanto pra vocês, não estão contratando mais mulheres pra fazer manutenção em tubulação de esgoto. Que cria um marco de Sabe? Pegar lixo na rua. instabilidade aguda para as mulheres. Lapa ressalta ainda que a necessidade de fazer o recorte de raça em relação à inserção das mulheres no mercado de trabalho, já que a proporção de mulheres negras desempregadas é maior e devido ao racismo estrutural estão em empregos mais vulneráveis. Conforme o estudo de desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil do IBGE, homens brancos ganham mais do que o dobro da média salarial de mulheres negras e mulheres brancas ganham 70% a mais do que mulheres negras. Sem fazer o recorte de raça por enquanto, só pra gente focar aqui, crises relegam as mulheres à informalidade e ao trabalho precarizado, tá? De maneira extremada. Crises relevam um peso todo mundo. Elas são as mais afetadas pelos momentos de crise do capital. Aumenta ainda mais a superexploração, que é a norma. Em momentos de não crise já é superexploração. Vocês estão entendendo? Só que essa contradição é sentida pelos homens diferente. Lembra que a gente tá falando de masculinismo? Se a gente tem papéis sociais constituídos no qual o homem deve ser o provedor, em momento de crise isso simplesmente é irreal. O desemprego faz com que muitos homens simplesmente não consigam ser provedores de nenhuma. E aí o que muitos homens fazem? Momentos de crise, tipo, desde o início do século XXI. Percebem que a sociedade patriarcal é uma justificativa ideológica para a manutenção de um sistema que explora todo mundo? Não. Eles negam isso. Defendem que o problema é cultura woke, defendem que eles estão sendo emasculados pela cultura contemporânea, pelos Sim, isso está acontecendo. Isso está acontecendo, meu nobre Ian Neves. gays, pelas mulheres, pelo feminismo. Dizem que os homens estão sendo diminuídos por uma agenda feminista, globalista, gaysista, etc, etc. São homens que não estão conseguindo cumprir a sua etapa, entre muitas aspas, natural na vida. E sabe um grande problema? Vou mandar a pio aqui. Você tem que aceitar a realidade. Não adianta lutar contra o imponderável. Tipo, entenda que o mundo se tornou isso. E o seu papel é saber o que você vai fazer, sabe? Dadas as condições que você vive. Não adianta esperar que você... eu quero viver o Mato Pio. Tipo, tá...
Bacana, todo mundo quer, eu quero, todo mundo quer. Mas você tem microplástico nas suas bolas, cara. Sabe, o Everest racista. Você tá entendendo? Que você não vai ter uma esposinha que vai fazer bolos pra você? Beleza? Não vai. É quimicamente observável a emasculação. Faça um exame de testosterona e compare com a média do tempo do seu avô. Isso é teoria da conspiração, cara. Tá, porque eles acham que é natural. Nascer, ter infância, adolescência, casar e fazer uma família. Essa imagem ideal. Sim, isso é o normal. Isso que foi tirado de nós. Porque era assim, cara. Podia não ser o bagulho mais confortável do mundo. Beleza? Você tem que trabalhar na roça com toda a sua família. Mas antes você conseguia ter uma família. Beleza? Caralho. Hoje não. Hoje não dá pra ter família mais. Natural na vida. Etapa que eles acham que é natural. Nascer, ter infância, adolescência, casar e fazer uma família. Essa imagem idealizada de família, que a extrema-direita diz defender, não existe. Principalmente em momento de crise. O homem provedor, a mãe em casa, cuidando dos filhos, sendo só cuidadora do lado. Isso na prática não existe. Essa visão é muito americanizada também. É muito American Way of Life de 1950, sabe? Essa merda nunca existiu no Brasil. Existe. Em momento de crise é homem desempregado, mulher em subemprego. E aí essa causa real tem uma interpretação equivocada. Principalmente porque pros homens, a mulher ainda é vista como propriedade, tá? As próprias taxas de feminicídio demonstram isso na prática. Mulheres que... No mundo cão, os homens devem ser reeducados. Cara, o mundo cão... Pra cada caso que você vê entre ricos e classe média aqui no Brasil de feminicídio, tipo o cara que, a mulher me deixou, gabuga, vou matar ela, e depois vou... Você vê isso quase que diariamente, a daily basis. É necessário um processo de civilização desse povo maldito, sabe? Porque, né? É um problema, isso é um problema. Isso é um problema. Tipo, isso é um problema. A gente precisa de campos de reeducação pra esse povo maldito parar de querer matar o ex-cônjuge, beleza? Sabe? É isso. Então... Mas óbvio, né? A taxa de feminicídio é infinitamente menor do que violência. E tá no pacote, tá entendendo? Tá no pacote. Tipo, você tem que... É um problema a ser resolvido. É um problema a ser resolvido. A gente tem que tratar desse problema. É isso. Mas se trata muito mais com reeducação, sabe? Sabe o processo de propaganda que eu falei? Que a gente tem que valorizar famílias e o cara... joga no pacote, sabe? Tem que valorizar a vida humana. É uma coisa que o brasileiro não valoriza, que é a vida humana. O brasileiro não valoriza a vida humana. Você tá entendendo? Às vezes o ex, o namorado, tá entendendo? Isso é um problema. É um problema que tem que ser tratado de forma muito agressiva, sabe? Contra esses filhos da p... Divorciam, arrumam outro relacionamento e são assassinadas. Porque nos olhos do ex, a propriedade dele foi violada. E aí essa conspiração... Que é mentalidade mentalidade de jeca, tipo... Mano, rapaziada, vem cá. Terminou? Tipo, você vai se matar, você vai matar ela, você vai destruir a sua vida por causa de mulher? Primata. Sabe? O cara é um... Sabe? Não dá. Não tem condição. Então, é reeducação. Reeducação nesses merdas para evitar que o crime aconteça. E quem executar o crime, mano, é 70 anos num buraco no Secotins. Beleza? Tá ligado? O que não falta é mulher no Brasil. O cara vai se matar. Tipo, vai acabar com a vida da ex dele? Vai se foder. 70 anos no buraco, mano. É 70 anos no buraco de Secotins. Valeu, uma madeira estrogonofe. Tem que juntar a diminuição de imposto por nota dos filhos. Filhos economicamente ativos só valer a partir do segundo filho. Só assim funciona. Sim. Não, incentivos incentivos financeiros seriam uma boa forma de você incentivar a formação de novas famílias. Porque, sabe... eu já falei, já defendi isso e vai nem aí. Sobre taxar solteiros. É isso, sabe? Quem tem família, pessoas casadas e têm filhos. Não é só casar no papel, não. São casadas e tem um vínculo com um filho ali no meio. Vai pagar metade do imposto do que uma pessoa solteira, sabe? Imposto de renda no talo, só que imposto. É isso, só que imposto no talo, é isso. Tá solteira? Vai pagar imposto. É mãe solteira? Não vai receber um centavo do Estado. Também tem que ter isso, beleza? Acabou, então tem que resolver, os problemas aí serem resolvidos. É isso aí, e foda vocês, beleza? Incentivo pesado pra formação de famílias. E eu não estou nem aí.
Eu não tô... Quem é casado, pessoas que são casadas e têm filhos, não tem que pagar porra nenhuma. Tem que pagar porra nenhuma. Beleza? A gente poderia pensar... É óbvio, né? É coisas que você tem que sentar e pensar com um pouquinho mais de atenção. Mas, vamos lá. Pra não criar um incentivo ao mundo cão, Cleides e Bobson se reproduzirem, que eles têm que parar, inclusive, a gente pode entrar ali, ó. Você vai receber auxílio do Estado, vai receber um subsídio estatal às custas de solteiros. Os solteiros vão pagar essa conta. Se você tiver uma renda familiar média acima de 6 mil reais, acho que já é uma barreira boa ali, o homem ganha 3 mil, a mulher ganha 3 mil, aí você ganha 3 mil, aí o Estado vai entrar com mais 4 mil pra você ter uma renda familiar de 10. Pá. Que é pra incentivar as pessoas a saírem do buraco, sabe? E não vai pagar menos imposto, vai receber o subsídio e vai pagar menos imposto. E acabou. Sabe? Pra dar aquela equilibrada. Então, acho que seria o ideal. E é isso. Porque, mano, sabe? Não adianta ter filho em família desestruturada. Vai ser... De que, na verdade, o que tá acontecendo, a causa de todo o seu sofrimento é uma agenda feminista, gaysista, é o que captura e dá sentido pra esse mundo. Então o cara vê que ele tá... É tipo você, com o capitalismo, né? Incapaz de constituir essas etapas naturais da vida e bota a culpa disso em uma causa falsa. Só que essa causa falsa dá uma razão pra aquilo. Parece que faz sentido. Além de que isso dá um senso de comunidade. Machismo e misoginia vira identidade dentro desses grupos, tá? Pô, é muito triste, né, velho? Nossa, é muito triste. Nossa, a minha identidade é ser machista, tipo... Pô, que merda, velho. Nossa senhora. Que bosta. Que merda. Tipo, não é tipo... eu vou ter... Que pariu. E de novo, vou repetir pela última vez. Existia isso antes. Só que depois da crise, quando isso explode por causas materiais que a gente já demonstrou, aí essas comunidades começam a se formar e esse tipo de comportamento começa a virar marca de identidade própria. E aí, o que acontece quando a esquerda não tá suficientemente organizada pra conseguir fazer com que essa raiva se volte contra o sistema e não contra outros trabalhadores? A extrema-direita faz isso. Capturar, no sentido, né? Não das causas reais. A extrema-direita captura essa raiva e dá uma razão pra ela que é falsa e que principalmente protege o sistema. E pra menino adolescente, isso é um pouco mais perigoso. Porque o ponto é o seguinte, o crescimento desses canais... Perigo em céu. Se preparem pro perigo em céu. De machismo identitário faz com que esses jovens que já são alfabetizados digitalmente desde a infância tenham contato quase que por acidente. E eles são cooptados pra dentro disso por motivos completamente banais, gente. Banais. Por que eu tô falando isso? Vocês viram aquela série Adolescência, né? Que como tudo no capitalismo foi Vocês viram aquela série Adolescência? Não, cara, eu não consumo slop da Netflix, seu merda. Bom, por 2 semanas depois todo mundo esqueceu. A série é muito boa, de verdade. Não é só virtude técnica de ser plano sequência e tal, mas eu acho que ela é muito certeira em representar como esse masculinismo acontece na prática. Eu realmente gostei da série, tá? Achei ela muito boa. Porque... Eu me educo por mídia. Eu aprendo assistindo séries da TV. E pra adolescente isso tudo é mais perigoso. Porque adolescente é imaturo, gente. Adolescente é imaturo, tá com os hormônios... Amigo, você tem 15 anos, você não é incel. Cara, calma lá, pô. Assim, torando, tá construindo a própria personalidade, se sente impotente e tudo parece o fim do mundo. Adolescente sente tudo com muita força. Adolescente se apaixona por uma coleguinha, é rejeitado e, nossa, um negócio assim, apocalipse, um hecatombe acontece na vida dele. E aí por conta... E aos 21, cara, se torna uma pessoa normal, é muito fácil, na verdade. Desse motivo que pros adultos que estão tendo que trabalhar e pagar conta é banal, tipo, não conseguir ficar com quem você quer, o que é, assim, é trivial pra quem tem 30 a mais. Eu aprendo lições de moral com a Marvel. Pros adolescentes, isso é o fim do mundo. E aí, somado esse sentimento de... Eu aprendo lições de moral com a Marvel. Rejeição, junto com o contato com esse masculinismo de internet, é a fórmula do desastre. Esses meninos são tragados pra dentro disso, por conta desse sofrimento imaturo, e aí acabam constituindo uma identidade em reação a terem sido rejeitados, porque as mulheres de hoje em dia não são mais como eram antigamente, porque o feminismo arruinou as mulheres, tô colocando tudo entre aspas aqui, tá? O feminismo arruinou... O feminismo é uma mesmo. Não, Base, alguém, por favor, clipa esse daqui e fala. Tem sido rejeitados. Mais uma aspas do Ian Neves. Você tá com desemprego, você tá sofrendo, você tá com fome, sabe de quem que é a culpa? O Ian Neves é a criatura mais fácil de você clipar e tirar de contexto, porque quando ele vai... esse tonzinho professoral chola dele, ele não consegue fazer nenhum tipo de interpretação. Por exemplo, quando eu vou, sei lá, falar alguma coisa absurda, eu mudo meu tom de voz, eu faço uma gracinha. Ele não, ele tá tudo nesse tom professoral, então parece que tudo que ele fala ele tá defendendo. É patético, cara. Tadinho, ele é muito limitado. Porque as mulheres de hoje em dia não... Com toda certeza a mãe dele falava que ele era especial na infância. E aí acabam constituindo uma identidade em reação a terem sido rejeitados, porque as mulheres de hoje em dia não são mais como eram antigamente, porque o feminismo arruinou as mulheres. Tô colocando tudo entre aspas aqui, tá? O feminismo arruinou as mulheres, agora ou as mulheres são interesseiras e têm vida muito fácil e só querem saber de homens brutos e de homens que fazem academia, etc. E aí...
Faça academia. Não por causa de mulher, mas porque é based. Pronto. O ideal, na cabeça desses meninos, é a mulher que é submissa e que aceita tudo que ele faz e que bom mesmo era antigamente, tá? Vocês lembram do calvo do Campari? É o calvo do camparismo cultural. Então, ou esses meninos... Eu entendo de onde vem o argumento da, ai, nossa, a mulher tem que ser submissa, tipo... Puta saco. Eu entendo de onde vem o argumento, mas, tipo, é uma obsessão dos caras. Ah, nossa, tem que ser... Tá bom, cara. Os meninos entram numa veia de serem violentos, brutos, ficarem viciados em pegar peso na academia pra ficar monstrão, pra aumentar o seu Based. sexual de mercado. Sim. Começar... Faça isso. Vá pra academia. Não seja um comunista lânguido, beleza? Vá pra academia. A tomar testosterona ou tomar anabolizante com 15 anos Não tem necessidade, beleza? Puta. de idade, ficar com as costas cheias de espinha, temperada cardíaca com 27. Esse é um lado, o outro é entrar num pessimismo brutal. Que é chegar assim, numa questão de, eu sou de uma categoria inferior de homem, as mulheres são todas interesseiras e fúteis e eu tô... O problema dessa bolha também é os caras tratarem como verdade meme de Shed, meme de Red Pill, tipo, e ele se torna um derrotado. Publicamente, cara, eu vi um monte de cara assim no Twitter. Tipo, o cara, nossa, eu nunca vou conseguir ninguém porque eu sou muito feio. Nossa, minha vida é uma... eu tenho 1,60 m e nunca vou conseguir nada, tipo... Que merda. Que bosta, errado não tá? Cara, se você é assim... Mas... Mano, é o cara com testosterona menos 9.000, tá ligado? Tipo, não dá, mano. É patético, tipo, essa autodepreciação é millennial mind, tá ligado? É coisa de millennial, fica se autodepreciando, tipo, nossa, eu sou um merda, minha vida é muito triste, nossa, eu nunca vou conseguir nada, e tipo, os caras zoando quem não é um bosta, que tá tentando fazer alguma coisa. Realmente papo de derrotado, eles sabem que são fracassados, eles têm orgulho, tipo, se torna parte da personalidade deles ser um fracassado, tipo, e sabe, o cara entra numa espiral de e o destino desse cara é, sei lá, ou virar um nitão ou dar um tiro na cabeça. Bom, provavelmente ele vai dar uma cabeça em algum momento. Tomei a pílula A identidade deles são fracassados. vermelha e tô enxergando a verdade. Aí Não, autodepreciação é coisa de millennial. Pare de se autodepreciar. Você não está no seu melhor momento. Só isso, beleza, amigo? Você só não está no seu auge. Só isso. Você só não está no seu auge, tranquilo? Então, um monte dessa ideia, eu sou um bom. Não, você só não está no seu auge. Sabe? Eu acho que não é nada mais patético que autodepreciação. Beleza? É isso. Não há nada mais ridículo que o cara que fica se autodepreciando e, nossa, minha vida é uma tristeza. Aqui, ó. Inclusive, ó, o Castro. Eu consegui ele por causa desse tweet aqui, ó. Meu corpo é um templo, velho e destruído, e provavelmente amaldiçoado. Esse tipo de humor característico de millennials é uma bosta. Autodepreciação é muito chola. É coisa de chola. Chega. Chega. Chega de autodepreciação. Isso é coisa de fracassado. Coisa de fracassado. Beleza? Você só se acha feio e repulsivo porque você não é seu tipo. É isso. Acabou. Mano, autodepreciação, cara. Humilhe quem fica se autodepreciando. Você é um velho destruído. Sim, você é um fracassado. Você é um fracassado. Pronto, é isso. Essa é a postura. Essa é a postura que você deve ter daqui em diante, beleza? Sim, você é um fracassado, seu merda. Sabe? Humilhe quem fica se autodepreciando na internet. Acabou. E é que a gente vê o profundo sofrimento psicológico desses meninos. E esses meninos que melhore. estão em sofrimento Nunca se aceite, melhore. psicológico, independente de você concordar ou não, tá? Eles estão, é fato, eles são acolhidos por esses grupos masculinistas. Esses grupos masculinistas acolhem de um jeito deturpado, muito deturpado, tá? Acolhem de um jeito, venha pra esse grupo, porque todo mundo aqui dentro desse grupo sabe que a gente é tudo lixo. E aí... Não. Venha pro meu grupo, porque todo mundo aqui mirando, sabe aonde? No paraíso. O futuro é glorioso, rapazes! Não se aceite! Melhore! Nós somos do Ragnarok! Nós somos do Ragnarok! Gostei da frase! Gostei da frase! Gostei da frase! Nós somos do Ragnarok! Essa frase é boa! Pô, nós somos o Ragnarok! Gostei pra caralho! Gostei dessa frase! Vou roubar, vou utilizar. Confia, acelera. Nós somos do Ragnarok. Valeu, eu não consigo ler teu nome. O Ian Neves é a representação do Media Literacy. Ele é. O Ian Neves é isso daqui, tipo...
Pessoal, vocês viram a série Adolescência? Vocês viram a série Adolescência? Ela é muito boa. A série Adolescência é muito boa. Ela fala muito bem das coisas. Eu aprendo meus valores morais, eles são inspirados nos filmes da Marvel. Ele é isso daqui. Eles são millennial. Eu gosto de Harry Potter. Eles transformam esse sofrimento psicológico em uma puta de uma dissociação da realidade. Cara, é por isso que eu acho patético. Infelizmente, eu sou obrigado a concordar com o Ian Neves aqui. Eu odeio essa bolha. Não é odeio, é uma palavra muito forte, né? Mas eu sinto um desprezo. Porque odiar é você estar ali martelando o tempo todo, sempre lembrando esses... Eu não lembro desses... Eu desprezo eles, sabe? Eu desprezo. O desprezo é pior que o ódio. Porque o ódio você coloca o cara pelo menos em um patamar ali respeitável pra você odiar. Desprezar não, desprezar é tipo olhar de cima pra baixo. Eu desprezo essa comunidade justamente por causa disso, tipo, eles criam uma bolha de fracassados que ficam regurgitando seus fracassos e tipo, é isso, tá ligado? Tipo, tá bom, parabéns. A vida é tão ruim assim, amigo. Existe uma saída, sabe? Se a vida é tão ruim, se tudo é ruim, tudo é um fracasso, tudo é triste, as mulheres... Pô, existe uma alternativa. De um jeito deturpado, muito deturpado, tá? Acolhem de um jeito, venha pra esse grupo, porque todo mundo aqui dentro desse grupo sabe que a gente é tudo lixo, e aí eles transformam... E vocês são mesmo. Esse sofrimento psicológico em uma dissociação da realidade. Essa dissociação da realidade é o que causa aqueles atentados bizarros que acontecem nos Estados Unidos. E que estão começando a acontecer aqui no Brasil também. Deixa eu mostrar uma notícia pra vocês que eu tava na escola quando aconteceu. Mas além dos 10 anos do ataque, a escola que deixou 12 mortos e chocou o Brasil. Eu tava no ensino médio. Eu tava no 3º ano do ensino médio. Abre aspas. Se depender do jornalista Wagner Fernandes e da cineasta Bianca Lente, o de Realengo não será esquecido. Os dois trabalham em projeto para manter viva a memória das 12 crianças. Ao pesquisar sobre a tragédia, a cineasta ficou impactada. Cara, o Alano foi o primeiro caso de atentado terrorista islâmico no Brasil, porque o maluco era muçulmano. Ao saber que o assassino mirava na cabeça das meninas que ele considerava bonitas e de quem se ressentia por ter sido menosprezado sexual e afetivamente. Isso aqui é de 2011. 2011, no Brasil. Abre aspas. Hoje há espaço para quem valoriza, incentiva ou planeja crimes contra mulheres em comunidades virtuais da internet. Os chamados Xans da Deep Web. Parênteses. O tempo todo eu vejo Xan sendo colocado como se fosse da Deep Web. Gente, Xan não é Deep Web. Xan é Surface Web. E por que eu tô fazendo essa distinção? Porque é mais perigoso assim. Deep Web você precisa de browser específico para acessar. O Xan... O Facebook é Deep Web. Muita coisa do Facebook não tá indexado no Google. Você não tem acesso tão facilitado. Você tem que saber como entrar, sabe? Tem muita coisa. WhatsApp, por exemplo. WhatsApp é Deep Web também, sabe? Jeca do caralho. Você pode digitar agora. O Xan mais famoso que é o Forchan, escreve forchan.org. Você consegue entrar agora no seu browser. Hoje dá, porque o Forchan tinha caído. Do seu Chrome, do seu celular. O problema é esse. Então, não, Xan não é Deep Web. E não tem papo de incel e de atentado no Forchan, beleza? Tatinho. Continuando aqui, abre aspas, o mais famoso Xan do Brasil, um dos temas mais recorrentes é a feminização da sociedade. Os homens estariam sendo relegados a posições socialmente inferiores. Lembra do que eu falei sobre a emasculação da estrutura? Cara, mas tá rolando isso, sabe? Eu coloquei isso no vídeo da Geração Z. Os homens estão chegando menos nas universidades. O salário médio dos homens está caindo ao longo dos anos. Políticas de inclusão, DEI, sabe? Criou um monte de bullshit job. Tem um termo maravilhoso que eu não posso usar aqui. Sobre daycare, basicamente, tipo, um monte de mina tá trabalhando em bullshit job que não tem motivo pra existir, sabe? Empregos criados por RH, sabe? Tá virando a economia, o capitalismo se degenerou a tal ponto em que, cara... Os homens estão sendo emasculados por uma suposta agenda woke, que na verdade é o conflito entre uma idealização do que é ser masculino e o capitalismo tardio. Dentro desses chances, membros que se dispõem a... Valeu. Cara, a agenda woke é algo... Chegar às vias de fato, cometendo crimes de ódio, são enaltecidos e viram santos. Não à toa, o atirador de Realengo é considerado um ídolo pelos usuários desse fórum de discussão, fecha aspas. Agora já tem 14 anos esse atentado aqui. O Forchan caiu agora porque ele foi hackeado, mas antes dele ser hackeado dava pra entrar tranquilo. Então pensa, isso aqui aconteceu naquela época que essa galera se organizava principalmente em Facebook, mais ou menos, em Xan, e principalmente tem um fórum que pouca gente aí vai lembrar, que era um que fez o papel do Forchan no Brasil mais... Dogola. Os próprios Xans. Dentro do portal UOL tinha fóruns. Um dos fóruns... Não. Ai, cara, eu ia falar que o VT da UOL era um antro de incel. Ele vai colocar no colo do VT tá médio que ali era o perigo incel. Era UOL Jogos. Os fóruns de jogos tinham essa função. Jogos. Só que tinha uma sala lá que era Vale Tudo, VT. O VT UOL. Mó carinha de VT tá esse daqui, hein?
Eu acho que ele tá falando de experiências ele tá falando de experiência pessoal aqui, porque tem uma carinha de VTeta. Ele tem a carinha de VTeta de que ficava jogando Terra Online em 2009, sabe? Ele tem a lata do usuário de VT. Que agora muita gente vai lembrar, quando eu falo desse jeito, VTUOL, era praticamente o chão brasileiro, era um fórum onde esses jovens, majoritariamente homens, confraternizavam com, no começo, uma misoginia e um racismo recreativos, assim, era tudo pela piada, mas misoginia e racismo recreativo. No começo, no meio e no fim, era sempre piada, porque isso era o VT, sabe? O VT, ele tinha anticorpos a Jorges, sabe? Tipo, o cara, tá bom, Jorge, cala a boquinha. E era zoado, eu sofria bullying até o ponto dele desistir e sair. Sabe? Igual aqui também existem anticorpos contra esse tipo de mongol, e a maior parte das comunidades também tem. E falando sobre cultura pop, geralmente, né? Rapidamente, o VT começou a virar um puxadinho do Chan e virou antro de bolsonarista e ele foi banido pela UOL. Quando ele começou a virar, o espaço de bolsonaristas jovens começarem a falar Bolsomito 2018, que era quando ele... 2019, mano. Foi fechado em 2019. Beleza? Não, o fórum aos jogos só deixou de ser lucrativo, assim como todos os fóruns da internet. Isso daqui é só um custo. Era um grande custo. A IGN ainda tem fórum, porque a maior parte dos VTetas foram ou pro... Eu esqueci qual que é o... Tem um site que era um fórum, eu esqueci o nome dele. Depois que o VT caiu, o pessoal foi pra um fórum, pra um site de notícia libertário que tinha um fórum. Eu não lembro qual que é o nome mais. E pro IGN, pro fórum da IGN. O fórum da IGN do Brasil ainda está no ar. Não está no ar mais. Caiu. Os boards da IGN foram de ralo. Pariu. Um dia eu lembro. Continua. Ele ia ser eleito, aí eles baniram, a UOL fechou o fórum. Mas é lá que muito disso aqui se gestou, tá? Lá era onde isso aqui gestou, eles usavam salas de TeamSpeak. E como é que era o nome do outro? Tinha um outro software de voz. Adrenaline. Esqueci o nome do outro software de voz. Ventrilo? Ventrilo, era isso. E eu lembro disso porque eu usava pra conversar com meus amigos pra jogar StarCraft, sabe? E a gente já sabia que essa galera do VT se reunia nesses espaços, principalmente o TeamSpeak, pra ficar falando sobre essas coisas. Enfim, né? Voltando. O que acontece é que esses grupos de extrema-direita estão recrutando esses meninos pra virar uma espécie de exército masculinista, que muitas vezes vão às vias de fato. Então, o cara que vira masculinista, ele não faz isso necessariamente mirando na extrema-direita. Mas como a extrema-direita odeia mulheres e reforça papéis de gênero idealizados, e o masculinismo também faz isso, a conexão é imediata. Esses lugares viram escolas pra grupos extremistas de direita. O cara entra porque ele ficou frustrado porque a menina rejeitou ele na escola e termina virando um terrorista etnonacionalista, tá? E aí esses homens frustrados, sem perspectiva, desempregados, não conseguem estudar, não conseguem um emprego, não conseguem ter... Nietzsche. Vão se multiplicando em tempo de crise e viram alvos fáceis para serem predados por esses grupos. Mais uma vez, o fascismo, como sempre, apresentando solução falsa para problema real. E aí, vamos ter um papo franco aqui. Se por um acaso você é desses espaços e caiu nesse vídeo, primeiro de tudo, o feminismo e as mulheres não são responsáveis pela sua situação. As mulheres não. O feminismo é uma bosta. E como eu posso dizer? Infelizmente, vou ter que concordar com o Ian Fezes. O feminismo não é responsável por você ser um bosta. É. Porque você pode ser da merda também, né? Tipo, você pode se virar só... Tipo, você pode fazer algo, sabe? Você não precisa aceitar a realidade e ser um merda. Você pode fazer algo, sabe? Você pode sair do buraco. Tipo, se você fizer o mínimo, tá ligado? Tipo, tomar um banho de vez em quando, estudar, adquirir cultura. Tipo, você pode. Isso é gratuito, inclusive. Então, se vira aí. Caiu nesse vídeo. Primeiro de tudo, o feminismo e as mulheres não são responsáveis pela sua situação. Não são responsáveis. Sobretudo, as mulheres... Quer achar o responsável? Se olha no espelho. As mulheres não são responsáveis pelo desemprego, pelo amor de Deus. Você é homem, seu merda. Não se coloque na posição de vítima, seu bosta. Não são responsáveis pela sua situação. Não são responsáveis. Sobretudo, as mulheres não são responsáveis pelo desemprego, pelo amor de Deus. Inclusive, elas são as maiores vítimas desse desemprego. Recebem os menores salários, minha outra luz morreu. Recebem os menores salários e fazem jornada dupla quase sempre. O sistema precisa de desemprego e utiliza as divisões de gênero para reforçar isso. Para manter a taxa de... O sistema? Não, vocês utilizam. É uma ferramenta, sabe? É uma guerra de narrativas. É engraçado que ele tenta tirar o da reta, porque o feminismo é uma arma para a destruição da sociedade. O feminismo, o comunismo que ele defende, todas as pautas que este merda defende são pensadas e aplicadas e passadas à sociedade como uma forma de destruição do tecido social, sabe? Tudo que funcionou por séculos eles querem destruir. É só isso, sabe? É isso. Então, esse cara e tudo que ele representa é parte do problema. A sua vida ser uma... Você como um indivíduo, a sua vida ser uma... É responsabilidade sua. Agora, a massa de homens, aí sim. Aí beleza, você pode culpar o feminismo. Sim, o feminismo é responsável por parte do nosso problema. De lucro elevada. Você, homem, que tá deprimido, se sentindo fracassado por não ser fodão, por não ser... Academia
terapia, igreja. Beleza? Confia no pai. Provedor, você já parou pra pensar que talvez seja o sistema que exige isso de você que é o problema? Você já parou pra pensar que a pressão sobre você de ser o pica das galáxias, ter sei lá quantos por cento de testosterona, puxar 100 kg no ferro, ter um 38 centímetros duro no frio, assim. Você já parou pra pensar que a raiz do seu sofrimento pode ser essa exigência real? Vamos lá, o Ministério... Não, melhore. Não se aceite, melhore. Não se aceite, melhore. Aceite, primeiramente, aceita a realidade. Você provavelmente não vai ser o macho provedor da sua casa. Isso é uma bosta. Sabe por quê? Porque existe o Estado. O Estado com seus programas sociais, o seu welfare. Emascula o cara. Tipo, o cara basicamente não tem autoridade nenhuma sobre o próprio teto. Sabe? Tipo, o cara não tem autoridade nenhuma. Sabe? Não tem existe família. Foi tudo despedaçado. O Ministério da Saúde fez uma pesquisa interessante aqui, ó. Barreiras culturais contribuem para a maior taxa de suicídio e doenças não transmissíveis entre os homens. A gente sabe que homem morre mais cedo que mulher. Abre aspas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, as expectativas sociais em relação aos homens de serem provedores de suas famílias, terem condutas de risco, serem sexualmente dominantes, evitarem discutir suas... Politics, porra, é isso, cara. Obrigado. Muito obrigado, Phil Lucifer. Isso, é o Politics. E o Politics acabou. O Politics acabou. Até todos os fóruns caíram. Todos os fóruns foram de arrasta, mano. O Fórum Politics foi fechado há 1 ano. Não avisaram nada. Não deram tempo nenhum. Parece que saíram correndo do cabeça de piroca. Fim de uma era. Meu Deus do céu. Não sobrou nada. O VT caiu. A IGN caiu. A Politics caiu. Não sobrou fórum, mano. Desses fóruns grandes. Suas emoções ao procurar ajuda estão contribuindo para maiores taxas de vícios e acidentes de trânsito. Fórum encrenca, verdade. Fórum encrenca, não dá lucro. A base de usuários é maldita, sabe? Eu utilizei Politics pra caralho. Eu passei uns 2 anos na Politics. Adorava interagir com o pessoal lá. Inclusive, se tiver alguém da Politics aí... Oi, tudo bom? Era eu mesmo. E, cara... Basicamente, todo mundo se odiava naquela... Todo mundo odiava o administrador, não dava retorno. Tipo, não se paga. Não se paga. Tipo, simplesmente não se paga. O Politics tinha um sistema de premium lá dentro, sabe? Custava, acho que, R$4 por mês. Eu assinei, eu paguei pra ajudar a financiar aquela pelo tempo que eu usei. Depois eu cansei e puxei o carro, sabe? É triste, mano. É triste. Tipo, o fórum é insustentável. Por isso que eu nunca vou abrir uma... Bem como o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis. O relatório Masculinidade e Saúde na Região das Américas, produzido pela agência, destaca que modos tradicionais de ser homem entendem as práticas de cuidado de busca por ajuda como símbolos de fragilidade e fraqueza, o que induz... Busca ajuda. Busca ajuda. Busca ajuda. Não no Legendários. Lá é ridículo. Busca ajuda. Forme comunidades. Forme comunidades, entre em grupos que gerem algo positivo na sua vida, sabe? É isso. Faça amigos do mundo real. E busca ajuda, sabe? A gente já passou dessa fase do... nossa, eu sou isolado e estoico. Estoicismo não é ruim, beleza? Mas vocês estão entendendo, sabe? Tenho amigos, sabe? Busca ajuda. Você tá mal? Você tá triste? Tá ligado? Aqui, ó. Esse daqui, ó. Você tá com desemprego. Você tá sofrendo. Você tá com fome. Sabe de quem que é a culpa? Sua. Mas tá tudo em casa, irmão. Cola com nós aqui que a gente vai ajudar você a se levantar. É os guri. Todos nós chegaremos ao futuro glorioso. Os homens a procurarem menos serviços de saúde. Todo mundo que tá aí no chat conhece um homem que só põe os pés em um hospital se perder a perna. E olha lá, perde a perna e fala assim, se amanhã ainda tiver ruim eu vou. É isso. Então, homem trabalhador que tá assistindo a live, a solução pro problema de vocês não é reforçar o que tá adoecendo vocês, tá? É o reforço dessas expectativas que tá adoecendo vocês. E adolescente... Isso, se odeie. Porque, olha, o discurso do Ian Fezes é bonitinho. Olha, o reforço daquilo que te adoece é ruim. Mas o final, no fim, é basicamente se odeie, questione os seus privilégios, se questione a masculinidade, aí o cara vai entrar numa espiral de depressão. E sabe o mais engraçado? Vou contar uma piada aqui pra vocês. Tudo que ele falou aqui de, olha, você não deve reforçar aquilo que te adoece. A realidade, o que acontece é que, no fim do dia, as pessoas que, como posso dizer, querem reforçar essas estruturas que lhe fazem mal, tendem a ser mais felizes. Sabe? Tendem a ser mais felizes. Tanto homens quanto mulheres são mais felizes sendo direitistas e reforçando características femininas e masculinas.
Sabe onde eu falo disso? No vídeo da geração Z. O homem que em vez de ficar, ai meu Deus, nossa, eu tenho que questionar os meus privilégios, ai meu Deus, o machismo estrutural, eu sou um homem feminista. Esse cara tem mais depressão, é mais triste do que o cara fala, não, eu sou homem, eu quero ter uma família, eu quero cuidar da minha família, eu quero ser responsável pela minha família. Eu acho que isso me dá valor e me dá um propósito. Eu defendo isso, sabe? Em vez de você viver uma vida de penitência, meu Deus, eu estou cometendo um pecado contra a religião woke, você pode, sei lá, buscar ter um propósito. O problema é que esse propósito tá cada vez mais difícil, sabe? É muito difícil você ter uma família, é muito difícil encontrar uma mulher que compartilhe desses valores. Verdade seja dita, sabe? Não adianta tapar o sol com a peneira, sabe? Porque tem uma outra coisa aqui no Brasil. A feminista brasileira, ela quer o ônus, ela não quer o ônus e quer só o bônus do feminismo, sabe? Ela não quer dividir a conta. A feminista brasileira, ela não quer dividir a conta, sabe? Ela quer um homem másculo que a proteja e a sustente, mas ela não quer que esse cara cobre ela de nada, sabe? Ela quer todos os bônus e não quer nenhum ônus do feminismo, sabe? Porque, né? Ela não quer a atomização. É triste. É uma bosta. Então, boa sorte. Se vira aí, irmão. Se vira, cada um com seus BO. O sistema é foda. Então, boa sorte em achar uma esposinha que compartilhe dos seus valores. E não precisa ser todos, não, cara. Não precisa ser todos, não, sabe? Só alguns básicos, tá ligado? Sabe? Isso tudo se resolve. Tudo se resolve. Com carinho, com paciência, tudo se resolve. O que eu tava querendo dizer também, tipo, beleza, concordo que não é tão difícil encontrar uma menina que compartilhe boa parte dos seus valores. Não é, realmente não é tão difícil assim. Mulher normal, gente normal, tem gostos bem normais, sabe? Quando eu falo gosto normal, quer ter filho, pensa em casar, se achar um homem que presta, sabe? Tipo, não é tão difícil assim, para não pensar. Menos é o país, não seja um frouxo, melhore, fique mais forte, mais rápido, mais inteligente, não seja vítima, evolua do plano material, evolua. Melhore. 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 Sempre. Não se aceite. Todos vocês, proletariado no chat, que não tem acesso ao Yunkers, estão perdendo um excelente grupo. Doe dinheiro pro pardo. Me mandem dinheiro. Pisca lá na favela. Se você for procurar uma namoradinha que converte 100% dos seus pensamentos políticos, vai acabar se casando com um gordo autista. Cara, vou mandar uma pio aqui. Não existe nada mais supervalorizado do que... ela não tem os mesmos gostos que eu. Ainda bem. Isso é um problema? Imagina o seguinte. Você e seus brothers gostam de jogar ROI 4 online toda sexta-feira. E a sua namorada não gosta de ROI. Isso é um problema? Cara, se ela te respeita, ela vai deixar você jogar com seus amigos até 4 horas da manhã. Se ela te respeita como pessoa, beleza, é o hobby dele, ele quer jogar, sabe? Ele quer jogar, quer se divertir com os amigos dele. Ótimo, ela não precisa se meter ali no bagulho, sabe? Tá entendendo que não é um problema? Não é um problema não ter gostos compartilhados. Ela não gosta de ver filme da Marvel comigo. Tá bom, você tem o seu hobby, ela tem os dela. Olha que legal. Mas vai que vocês dois gostam de, sei lá, ciclismo. Aí vocês dois gostam de andar de bike. Pronto, olha que legal. Vocês têm um gosto compartilhado. Aí vocês dois vão andar de bicicleta. Ó que legal. Tá entendendo? Eu não gosto de Fórmula 1. E o que eu tô dizendo é, se ela respeita suas hobbies, ela vai ouvir você falando esta merda. Assim como você também. Se você respeita ela, você vai ouvir ela falando os hobbies dela. Tá entendendo? Tipo, vai que ela acabe gostando daquilo. Muita mulher acaba abraçando os hobbies do namorado ou do marido para agradar ele. Vai que você consegue trazer ela para os seus hobbies, se você quiser. Se você não quiser, também não é um problema. Que é isso? Calma, rapaziada. Chat. Se comentou que a feminista brasileira quer o bônus e não quer o ônus. Lembrou minha ex-namorada comunista. Ela era literalmente assim, parando pra pensar nisso é engraçado. É engraçadíssimo. Isso é engraçadíssimo. Engraçadíssimo como a cabeça da feminista funciona no Brasil. Ela gosta de Ana Castela e você Slipknot. E tipo, você tá ligado que isso é um não problema? Pensa o seguinte. Olha que namoro engraçado seria. A sua namorada adora Ana Castela e sertanejo. Aí,
vai ter um evento de sertanejo que vai ter a Ana Castela. E ela fala, olha, eu queria... Aí você vai e leva a sua mina no show da Ana Castela. E se você é um psicopata, você pega a sua mina e leva ela no show do Slipknot, tá ligado? Leva ela no Not Fest, que tem todo ano. Tipo, seria engraçado, sabe? Sabe? É isso, a vida é feita de experiências que você não espera, sabe? Não se limite só aos seus gostos, sabe? Se divirta. Se divirta. Pare de ser retardado. Pare de ser retardado, seu bosta, seu idiota, sabe? Conheça coisas novas. Você pode odiar. Por exemplo, eu odeio pagode, acho pagode uma bosta. Mas se os meus amigos quiserem me arrastar pra um show de pagode, eu vou. Eu vou lá ficar xingando, vou ficar zoando, vou ficar fazendo piada, zoando o rolê, falando que é rolê de chudra, tá ligado? Fazendo todo tipo de piada ultra pesada que eu não posso falar aqui no YouTube. Mas é que a minha personalidade é escrota, eu sou assim, sabe? Sabe? Não se limite. Ser um animal. E olha, dá pra levar mulher em Not Fest. Tipo, tem o mosh, é só não deixar a sua mina desaparecer no meio do mosh, que tá de boaça, tá ligado? Tá de boaça. Ela vai achar engraçado. Inclusive, ela vai achar engraçado. Aquele monte de bisonho, cabeludo, de jaqueta de couro. Isso é divertido, cara. Isso é divertido. Isso é divertido. Sabe? Tá entendendo? Tem um monte de casal no show do Suad, tá entendendo? Sabe? É isso. Seja normal. Tá ligado? Ela pode não gostar de Slipknot, leva ela no show. Você odeia a Ana Castela, vai com ela. Beleza? É isso. Outra, a mina fã de Ana Castela, ela vai fazer você tomar banho, sabe? Ela vai querer que você se vista mais ou menos bem, sabe? Porque ela é a mina dona do HB20 que fez odonto, tá ligado? É isso. Que estão vendo. A solução Se divirta. Não leve a vida a sério. Não leve a vida a sério, caralho. pro pé na bunda que você tomou E quanto menos política ela acompanhar, melhor. da menina da sua sala não é se juntar com gente que vai fazer você ser um... Vocês, tá? É o reforço dessas expectativas que tá adoecendo vocês. E adolescentes que estão vendo. A solução pro pé na bunda que você tomou da menina da sua sala não é se juntar com gente que vai fazer você ser um... Concordo com o Ian Fezes. Beleza? Ah, você tomou um chute da menina da sua sala? Pô, e daí? Vai ter outras. Relaxa, cara. É só a mina, velho. Calma lá, para de chorar. Engole o choro, seu bosta. Engole o choro. Cadê o frango miguital? Preciso do frango miguital agora, tá ligado? Relaxa. Tá ligado? A vida é feita de experiências, boas e ruins. A vida é feita de experiências boas e ruins. E as ruins serão bem frequentes. Relaxa e goza, aproveita a vida. Perdi o frango miguital. Você foi rejeitado pela morena da sua sala, e aí você vai se juntar com gente que vai transformar você em um insuportável, e aí você... Vai te transformar num fanboy, eles vão fazer grooming com você vai virar trans, sabe? Contra a sua vontade, sabe? É isso. Porque é isso que tá acontecendo. O fim do miguitalzismo e da Red Pill é você virar um trans. Você vai ser rejeitado pra sempre. É isso que vai acontecer. Esses papéis de gêneros exigidos pelo capitalismo não são reais. São maneiras de explorar o trabalho de homens e de mulheres ao extremo. De criar exército industrial de reserva. De desvalorizar a mão de obra. Trabalho feminino em casa para economizar bilhões em assistência para idoso, em restaurante popular, em creche, em lavanderia. E aí você fica acreditando que ser provedor e machão é o que você precisa ser e que você não precisa de ajuda pra ninguém. Você acaba se fudendo e se sentindo um merda. E pior de tudo, eu quero que você veja nos meus olhos quando eu falar isso. Você está sendo manipulado por picareta de extrema-direita. Cara, puta, mano, por que eu tô concordando com esse... Tipo, eu tô concordando com esse merda pelos motivos que ele vai me odiar. Mas se você tá na bolha de retardado Red Pill, você tá fudido, cara. Passando a mensagem do Pardo, namorar uma comunista me fez passar por situações bem engraçadas que jamais me sujeitaria solteiro. No final tudo é experiência. Exato. De casa. Saia de casa, pô. Saia de casa, cara. Se divirta, irmão. A vida é um passeio, a vida é uma só também. Beleza? Não leve as coisas a sério, porra. E outra, se você tá se você tá na comunidade do Corvo Miguital, tá ligado? De 1000 inscritos, que, ai, mulher, no futuro teremos todas as nossas bonecas. Eu tenho más notícias. Péssimas notícias. Você tá na comunidade de merda, cara. Você tá na comunidade de merda. Torneiro, valeu, irmão. Valeu pelos 10 conto. Eu me vitimizava pra caramba. Depois que eu larguei essa ieguizice, depois que eu meti meu primeiro filho, vi que os problemas nós mesmos os criamos. A coisa fora do controle, mas vários só dependem de você. É isso.
Mas vários só dependem de você. Que quer tirar o teu dinheiro. Você, de bolha masculinista, que tá se sentindo frustrado, que odeia a mulher, você está sendo manipulado pra que esses caras que vendem curso, e-book e fazem vídeo monetizado tirem a sua Não, esses caras não estão monetizados. grana. É isso que você quer? Você quer ser feito de otário. Mas a solução não é colar com esses bostas aqui também. Beleza? Esses aqui só vão fazer você ter mais depressão. É só isso que eles vão entregar pra você. Tristeza. Só. Olha. É isso, tipo. É isso. Por gente oportunista. Tudo vai virar uma microagressão. Tudo vai virar um preconceito, um negócio que você. Eu estou combatendo. Não, amigo, vocês são idiota. Você tá sendo ensinado que emancipação feminina é ruim pelas pessoas que te exploram. As pessoas que te exploram estão falando que emancipação de mulher é ruim. E elas querem usar você e as mulheres pra deixar o teu salário muito baixo. Você tá sendo feito de otário, tá se deprimindo, enquanto um monte de ganha milhões em cima da sua frustração. Então, vamos chutar os imigrantes pra aumentar o seu salário. Então, por favor, não seja um vacilão. Vocês estão sendo manipulados, disse o comunista. O youtuber masculinista lucra com o seu sofrimento, tá? Todos os dias, um otário e um malandro abrem o YouTube. Vocês sabem muito bem quem é quem agora. Sei, tem 465 mil otários aqui. A solução para os seus problemas não é reforçar o que tá te deixando doente. É combater o que tá te deixando doente. É perceber que homens e mulheres são vítimas do mesmo sistema. É perceber que esses papéis são embutidos na sua cabeça para te explorar. Para manter você na sua posição. Funcionam como uma espécie de grilhões invisíveis que ajudam a você se manter no seu lugar e a você a reforçar o lugar que as mulheres são mantidas no capitalismo. Ó, tá vendo? Tem coisas que você concorda. Por favor, não seja um vacilão. Olha aqui, ó. O youtuber masculinista lucra com o seu sofrimento, tá? Todos os dias, um otário e um malandro abrem e combater o que tá te deixando doente. É quem é quem agora. A solução para os seus problemas não é reforçar o que tá te deixando doente. É combater o que tá te deixando doente. Destrua a sociedade. Vamos destruir o mundo moderno juntos. Eu e vocês, juntos, vamos destruir o mundo moderno que está nos fazendo ficar mal. Bravo 6, going down. Nós somos do Ragnarok. Vamos destruir e reconstruir tijolo a tijolo. We will liberate America from these villains once and for all. As my first order of business, I hereby declare martial law. You have to take out their families. When you get these terrorists, you have to take out their families. Putin's a killer. A lot of killers. There are a lot of killers. Why you think our country's so innocent? Death penalty. Bring it forth. The only good communist is a dead communist! Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism. Americanism, not globalism. That threatens the very foundation. Will be our credo. I'm gonna bomb the shit out of them. Hail Trump, hail our people, hail victory. The world is a mess. The world is as angry as it gets. Well, you think this is going to cause a little more anger? É isso. Então, nós vamos destruir o mundo moderno. É os guri.